Está chegando a hora, querido. Está chegando a hora. Final do ano está aí, o início de outro prestes a acontecer. E aí, ao entrar o ano, nós já começamos a viver a realidade do nosso projeto Semear 2020 para Israel, no mês de julho. Vou continuar fazendo esse convite porque eu sei a importância que é de se investir numa viagem como essa. Porque você nunca mais vai ser o mesmo depois que voltar de Israel. Não tem como, porque você vai se tornar uma testemunha viva do Deus Todo-Poderoso, uma testemunha ocular. Então, para você ir conosco no mês de julho, você tem que procurar a Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170. Lá está o Bispo Adilson, estão os Marcelo e todos os outros irmãos e irmãs para te atender. E aí vão colocar para você a melhor maneira para você se programar para esta viagem. É ali na Tropical Turismo, está na Rua 1, número 170. Eu dou o telefone para você também colher maiores informações. É o 32 24 99 98. 3224 9998. Então, apresse aí os seus passos. Amados e queridos irmãos e ouvintes, gostaria de, nesta oportunidade, encerrar esta palavra simples e sintetizada com respeito à volta de Jesus Cristo. Neste apelo veemente para que você se prepare, esteja vivendo uma vida de sobriedade, esperando e apressando a volta do nosso Senhor, porque Ele virá a qualquer momento. Queridos, quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre sem falta. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 28 diz que Ele promete: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar aí os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo afirma: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E lá em Lucas capítulo 2, versos 25 a 35, lemos de um santo de Deus chamado Simeão. Foi revelado a ele pelo Espírito de Deus que não morreria antes de ver o Redentor do mundo, o nosso Messias. Queridos, preste atenção, se Deus revelou a primeira vinda de Jesus a certas pessoas chegadas a Ele, então eu creio piamente, sem medo de errar, que Ele pode fazer a mesma coisa hoje em relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus nos diz 7 vezes em Apocalipse, querido. 7 vezes, olha que coisa tremenda, para ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito deve estar falando, porque Jesus nos diz para ouvir. No capítulo final aqui, desse maravilhoso apanhado de verdade, Jesus traz essa emocionante mensagem: eis que venho sem demora. Preste atenção, é o Senhor Jesus quem disse: eis que venho sem demora, e bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está lá em Apocalipse 22, 7. Finalmente, queridos, no versículo 20, ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora.
Amém. Vem, Senhor Jesus. A resposta feliz que veio do escritor desse último livro da Bíblia, que é o apóstolo João, foi: vem, Senhor Jesus. Isto é, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa também, querido, essa também é nossa resposta efusiva e a oração sincera, quando estamos aí prontos, se realmente salvos e estamos ansiosos para encontrá-lo, nós também dizemos: Maranata, ou Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Querido, Jesus nos amou e se deu a si mesmo por nós. Todos nós sabemos, ali na cruz, para comprar a nossa alma perdida. A Bíblia diz que não foi com ouro e com prata, mas com seu precioso sangue. E estamos aguardando agora essa bem-aventurada esperança e a gloriosa aparição do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso é o que nos diz o livro de Tito, capítulo 2, versos 13 e 14. Nossa expectativa, querido, não é vã, não é ilusória, de modo algum. Há muitos sinais que Jesus e os apóstolos profetizaram com respeito à sua vinda. E eles estão se cumprindo aos nossos olhos, bem diante dos nossos olhos. Eles estão nos mostrando que o tempo da volta de nosso Senhor se aproxima. É chegado esse momento. Um sinal muito importante se acha lá em 2 Tessalonicenses, ou melhor, em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreverão aí tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, eles serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, eles serão ingratos e irreverentes. Querido, Jesus está às portas, ele virá no tempo próprio, exatamente como aconteceu na primeira vez, conforme a declaração de Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pode ter certeza absoluta, o grande relógio profético de Deus está tic-taqueando as horas. Está. E em breve o mundo despreparado e surpreendido vai acordar a vinda repentina de Jesus, quando ele vai levar a sua noiva, a igreja. Jesus disse: vigiai, pois, o tempo todo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essa advertência está lá em Lucas capítulo 21, verso 36. Mas em Marcos capítulo 13, ele declarou: é como se um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa. Dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. E ele complementa dizendo: o que, porém, vos digo, eu digo a todos, vigiai. Versículos 34 e 37 diz: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Passará o
o céu e a terra, diz o versículo 31, porém as minhas palavras não passarão. Amados e queridos irmãos e ouvintes, é com essa mesma certeza definitiva que eu posso declarar isso a vocês com a autoridade da palavra do Senhor Jesus e dos seus mensageiros celestes. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Está lá em Atos capítulo 1, verso 11. É em nossas Bíblias que Deus afirmou esta promessa maravilhosa. E pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Está lá em Deuteronômio, não é? 18:15. Você teve o privilégio de ouvir o que Jesus, os mensageiros angelicais, Paulo, Pedro, João, declararam com respeito à volta, esta volta certa de nosso Senhor. A palavra de Jesus é suficiente para mim, queridos. Totalmente. Com isso, aqui cravado na minha mente, seria muito apropriado apresentar-lhe esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Lá em Crônicas, capítulo 20, verso 20. Não é sequer, queridos, possível sequer participar da ceia do Senhor sem conscientemente testificar aí da nossa fé na vinda do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 11, 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que coisa gloriosa. O Senhor ordenou que celebrasse uma comunhão com frequência, porque há um duplo propósito em assim fazer. Um é anunciar a sua volta, o outro é o de nos examinarmos para que não participemos aí da ceia indignamente. Se estivermos vivendo em pecado secreto, seremos culpados do corpo e do sangue do Senhor, incorrendo aí em condenação, você sabe, para nós mesmos. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, diz Paulo. Esta é a palavra de aviso, de advertência do Espírito Santo, que ele dá lá em 1 Coríntios 11. Faremos bem, muito bem, em atentarmos para esta palavra, a fim de não sermos condenados com o mundo. E Jesus disse, com todas as letras, lá em Apocalipse 3, verso 11, venho sem demora. Venho sem demora. E ele continua, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqueles que tendem a se tornar aí descuidados, negligentes, devem observar que Deus disse que haveria um dilúvio nos dias de Noé, e o dilúvio veio. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Está lá em Lucas 17. Deus disse a Abraão que Sodoma seria destruída pelo fogo, e ela foi destruída. E Jesus disse, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. E olha o que diz, plantavam e edificavam. Mas do dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Basta ir a Israel e você verá uma montanha de sal, onde estava localizado Gomorra. Nada mais existe ali. A certeza da volta de nosso Senhor, querido, é relacionada com a certeza dessas profecias que já se cumpriram. E Jesus declara isso em termos simples e bem claros, em termos que não podemos deixar de aceitar, ou mesmo querer questionar sobre isso. Ele certamente irá voltar, sem qualquer sombra de dúvida.
Agora, fundamentado nisso, eu tenho uma palavra final para vocês que ainda não foram salvos dos seus pecados, vocês que não conhecem a alegria da salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter a certeza daquilo que o espera no futuro, se não se arrepender. Aquilo que Deus diz se cumpre sem falta. E a Bíblia declara, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, conforme está em Hebreus 9. Tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Está lá em Romanos 14, versos 10 a 12. E para os que se recusam a vir a Jesus, para receber o perdão, para receber aí a purificação, esta é a afirmação que ele fez. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Almas preciosas, a minha, a sua, de todos nós, pelas quais Jesus veio ao mundo ao fim de buscá-las, salvá-las aí dos seus pecados. E Jesus está fazendo esse convite agora: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E para aqueles que se arrependerem e se voltarem para Cristo em busca da sua misericórdia, a palavra de Deus tem essas preciosas promessas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, verso 21. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Está lá em Isaías capítulo 1, verso 18. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está lá em João 5, 24. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mateus 16, 16. Qual é a sua posição, querido? Você está cocheando entre dois pensamentos? Ainda não tomou a decisão? E você, que já fez a sua decisão, no entanto, está como a igreja de Laodiceia. Não és frio nem quente. E isso é problema, porque o Senhor diz que se assim permanecer, Ele não suporta. Está a ponto de vomitar da sua boca. Vomitar você da boca dele. Ele não está aguentando. Como nós estamos perante Deus? Meu querido, é Jesus que nós estamos falando. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E recebemos da sua plenitude todos. E graça sobre graça. Ele vai voltar. Está chegando a hora. A qualquer momento. Ele risca os céus para buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Até o nosso próximo encontro. Mas se até lá Jesus não voltar.